Manários! Boa noite, boa tarde, bom dia. E é com esse apelido ridículo que eu dei para os meus ouvintes que eu começo mais um Manari Talks. Por favor, sigam a gente no Instagram, Spotify, iTunes, YouTube e, é claro, manaridigital.com/podcast. Fala, camaroto, como é que você tá? Boa noite, meu manário. E aí, manarião? Tudo certo. Esse apelido maravilhoso. Manari Talks aí, o oferecimento da Manari Digital, manaridigital.com, a sua agência de marketing digital para bombar os seus negócios no ambiente web, seja com redes sociais, seja com páginas na web, seja com Google, seja com qualquer coisa que você precise produzir. E também Nut Produções. Nut Produções é o estúdio para fazer as suas produções fonográficas de qualquer tipo. Então, se você quiser bombar o seu cachorro falando com uma vozinha engraçada, como fazem no TikTok de uma maneira profissional, é aqui que você vai encontrar o melhor serviço para você. E é com grandíssimo prazer que a gente apresenta esse convidado, Abner Henrique. Opa. Eu quase imitei o Rico no Caldeirão. Mano, sabia que já falaram que você tem voz parecida com o Luciano Huck pra mim? É? Aham. Vou começar a imitar mais ele. Abner, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado, meus manários. É um prazer estar aqui nesse dia histórico que estreamos o apelido Manários. Sim. E, puta, muito bem acompanhados por esse cara que tá bombando aí em todos os shows de comédia, Comedy Central. O cara tem animações, ele tem canal no YouTube, ele tá, mano... É o bichão mesmo, hein, doido? Bichão Esse meme é bom. de Mauá para o mundo. Posso começar com uma pergunta? Manda ver. Você sofre muito quando você comenta pras pessoas, fala assim, eu sou humorista, daí alguém fala, fala alguma coisa engraçada aí. Cara, raras vezes ainda pedem aquele famoso conta uma piada no meio da rua. Mas eu acho que o que eu mais recebi foi, tipo, da minha família e de alguns amigos, tipo... Minha família era, tipo, como assim, comédia? Você é mó tímido, você fica na sua, você não fala com ninguém. Eles não imaginam, né? Não imagina. Minha avó fala, ele não é, ele é artista? E aí, a outra coisa é que, tipo, os meus amigos que meio que identificavam isso e falavam assim, não, eu já sabia que você ia fazer isso. Porque você fazia isso na escola, entende? Pode crer. Você sempre foi mais do estilo de, tipo, o cara que não fala tanto, não faz graça o tempo inteiro, só que, tipo, tem sempre umas sacadas pontuais. Exatamente. Não, na escola eu conversava pra caralho. Pra caralho. Mas, tipo, quando eu tava, por exemplo, na igreja era assim, a gente tava num grupo de jovens escutando e, de repente, eu cochichava uma coisa no ouvido de um amigo meu e ele começava a rir e meio que me entregava, tá ligado? Pode crer. Eu era essa pessoa na igreja. Mas você rodava nessas? Não, cara, porque... Ou às vezes os caras rodavam e você não. Não, porque as pessoas gostavam de mim. Ganhava no carisma. O Afonso me fala isso, que tipo, eu entro no palco, as pessoas já me compram pela minha cara de menininho, e aí eu posso falar a atrocidade que eu quiser. Mas, mano, isso faz diferença também. Tipo, o jeito que o cara entra, a cara dele, né? Total. Você vê um stand-up do cara, por exemplo, a primeira vez que eu vi o Danilo, falei, mano, que cara de filha da puta, né? Tem umas coisas que você já, tipo, entra na pegada do, Exato. do que o cara vai falar. E eu né? acho que a cara faz o humor junto com a voz e o que ele tá falando ali. A história é muito engraçada, mas as caras, as suas caras nos vídeos que eu vi hoje, quando você fica meio indignado com as paradas, e tipo, mano, você vira... Caralho, eu tava lá e a minha avó não conseguia falar estrogonofe. Extravagante. Então, cara, eu acho que a cara faz o humor junto com você, né? O que você acha? Sim. Eu acho que a expressão facial ajuda muito. Eu recebo muito feedback do tipo, pessoas falando... Aí eu acho engraçado quando você fica sério. Tipo, você conta uma piada e a galera tá rindo e você mantém sério. E eu acho isso muito bom. Era uma coisa... Acho que o Buster Keaton mesmo, que é um cara lá do cinema da antiga, tinha isso de manter a expressão séria, porque aí a pessoa projeta o sentimento dela em você, sabe? Tipo, meio que eu sou uma folha em branco. E aí, eu acho que pelo fato da galera tá rindo e você tá se mantendo sério, mostra só que o que você tá falando é muito verdadeiro pra você. Tipo, é engraçado pra vocês, mas pra mim isso aqui não é engraçado. Entende? Eu acho isso. E, mano, toda vez que você sobe, você tá com um texto pronto, seja um novo texto ou alguma coisa, ou você também faz um pouco de improvisação, uma coisa que você começa a falar na hora? Como que funciona quando você tá no palco? Não, tem comediantes que improvisam bem mais. Eu gosto de ter tudo planejado. Entendi. Eu sempre gosto. Eu só entro tranquilo no palco
quando eu já decorei começo, meio e fim do que eu vou falar, tá ligado? Entendi. E aí pode ser que durante eu mude de ideia. Tô no palco, por exemplo, eu vejo que um material que eu queria fazer não tá funcionando tanto, a galera não tá rindo tanto, eu vou ter que mudar de assunto. E aí eu mudo de assunto e vou pra uma outra piada pra tentar recuperar ele, E sabe? essa outra piada já é um material também que você já produziu. Tudo Sim, vai sim. com plano B lá. Sim, exceto em noite de teste, tipo, geralmente quando um show tá difícil, você vai com o que a gente chama de material garantido. Tipo, o garantido é o que você fez várias vezes e ele quase sempre funciona. Então, tipo, é a minha carta na manga, Carta tá na ligado? manga. É, exatamente. E um bagulho que serve, tipo, independente do público, tipo, um feijão com arroz bem feito que vai salvar quando outra Sim. coisa que você pensar não der certo. Sim, mas também a gente lê muito o público. Porque, tipo, o público determina muito da postura do comediante no show, entende? Se, por exemplo, é um público que tá rindo mais de piadas pesadas, aí eu sei que eu posso fazer piadas mais pesadas. Solta a mão. Agora, se eu contei uma e a galera recuou, não faz sentido eu contar mais 3. Exato. Entende? Sim. Aí eu vou falar sobre minha avó, sobre relacionamento, algum assunto um negócio pouco mais mais leve. leve. Ou senão, se a galera tá gostando de piada mais besta, de trocadilho, eu não vou do nada puxar sobre religião e aborto, sabe? Eu vou nas piadas de escola, tá ligado? Então, tipo, eu acho que a reação do público... É muito importante pro comediante ter isso. Ele sabe reagir à reação das pessoas, sabe? E, mano, a primeira vez que você subiu, você, tipo, já tinha um texto que você tava trabalhando há um tempão, que você foi no palco, assim? Ou você já testava com outras pessoas? Como que é, tipo, a primeira vez e como que foi a interação com o público? Cara, na minha primeira vez, eu me preparei muito. Imagino, né? É, porque, Fica tipo, confiante. Então, e eu tava muito nervoso. Tipo, eu fiquei sabendo que, daqui a 2 semanas você consegue fazer o show. E aí, durante essas 2 semanas, eu literalmente tinha que levar papel higiênico comigo pra todos os lugares pra secar o suor embaixo do sovaco. É louco, Porque eu ficava mano. suando de nervosismo. E daí eu, tipo, quando eu cheguei na hora, eu tinha decorado tanto, falado tantas vezes sozinho no meu quarto pra mim mesmo, que aí quando eu subi no palco eu fiquei um pouco mais tranquilo. Ah, legal. Mas claramente eu ainda não tinha uma entrega tão precisa. Tava um pouco nervoso ainda. Claro. E aí foi um show ok. Não foi Entendi, ruim, mas não entendi. foi excelente. Aí Foi foi em Mauá ok. mesmo? Foi. Não. Mauá não tinha. Não tinha. Tipo, tinha um show em Mauá que eu fui lá perguntar pros caras onde é que dá pra eu começar. E eles falaram, aqui não dá porque aqui é um show muito difícil. Tipo, era um bar muito barulhento. Tipo, pra você começar lá, você ia sair de lá traumatizado. Pode crer. Então eles me indicaram pra um lugar que era uma noite de open mic. Que é uma noite específica pra quem quer começar na comédia. Legal. Ah, da Que hora. aí era na Vila Mariana e hoje não existe mais, mas foi um lugar que muitos começaram ali. E foi um lugar muito importante. E o Legal. público já vai, tipo, sabendo que é um open mic, né? Então eles já vão, tipo, não vão ficar lá, tipo, humor, o que você vai falar de engraçado? Eles vão, tipo, pra tentar Sim. absorver o máximo, né? E explicam no começo, tipo, é uma galera que tá começando. Até porque o público são os próprios amigos dos comediantes que estão Sim, representados. estão lá pra te prestigiar, né? E tipo, então é um público que não dá pra você ter uma noção do que é o mundo real na comédia ainda. É só um público que existe pra você perder a primeira trava inicial de, tipo, fui lá, fiz 5 minutos, já tive essa experiência. Aí você vai ficando menos nervoso com o tempo, né? Segurar um microfone, né? Putz, você ter toda a postura com o público não verbal, né? A postura que você olha e tal. Isso aí é só o tempo mesmo, né? Na primeira vez. Não, na primeira vez a sua linguagem corporal é só de que você está extremamente nervoso. Você fala olhando pra baixo, tremendo, suando. Então, mas enfim, é uma experiência que todo mundo tem que passar. Exato, Sim, né? Você não vai exato. chegar monstrão no começo, né? Você tem que passar Todo por esse mundo. nervoso. O Thiago Ventura já passou por isso também. Ah, com Óbvio. certeza. E eu ia perguntar como é que é o Jump? Porque, cara, você já tá com muitos seguidores e inscritos. Eu dei uma olhada nas suas redes sociais e no canal. Como é que funciona o Jump pra você começar a participar de um Comedy Central, pra você, cara, começar a participar de uns shows com uma galera que já tem um nome? Porque daí você começa também a ganhar mais corpo, né? Como é que é pra sair desse show pra família e ir pro lugar maior? Cara, não é uma coisa do dia pra noite, né? São, tipo, vários shows que você tem que fazer uma série de vezes e que, tipo, sempre que você conseguir uma oportunidade de se apresentar. Quando você é um open mic, um comediante iniciante, sempre que você tem a oportunidade de se apresentar ao lado de comediantes profissionais que já fazem isso há muito tempo, aquilo pra você é como se você estivesse jogando uma peneira e tivesse olheiros, tá ligado? Então você, tipo, sempre que vai fazer um show importante, você quer ir bem. Por quê? Porque você quer que aquelas pessoas confiem em você pra você poder voltar e continuar fazendo. Então, tipo, quando eu consegui um show em Mauá,
primeiro show em Mauá que eu fiz na vida. Foi um show muito importante pra mim. Porque o Murilo Moraes estava produzindo, era ele, o Léo Ferreira e o Vitor Amar. E aí eu apresentei com eles e foi um show bom. A partir dali, o Léo começou a me indicar pra vários outros shows. E aí foi aí que eu conheci o Afonso, foi aí que eu conheci o Di. Entendi. Então, tipo, o Léo me indicou uma vez pra fazer num comedy club que existia em Moema, chamado Pico Comedy. Aí eu apresentei lá e o Vitor Camejo ia apresentar e ele me assistiu. E era ele que escolhia o elenco pro Comedy Central. Então, tipo, é uma série de shows importantes que você vai fazendo na vida, que se você tiver preparado, tipo, mano, eu me preparei pra qualquer show que eu for fazer, eu vou ir bem. Eu sei que essas piadas aqui vão bem em qualquer show. E daí, uma vez que você tenha isso e consiga, aí as portas vão se abrindo, tá ligado? Irado. Entendi. Cara, eu ia perguntar outra coisa também. Quando você faz... Eu sei que normalmente os comediantes têm os textos prontos e cada comediante tem 1, 2, 3, 4 que ele vai fazendo durante suas turnês. Quando que você sabe que já saturou, assim? Porque eu imagino que vá sempre pessoas diferentes nos shows e você pode repetir as piadas e que todo mundo vai rir. Quando que você começa a ver... Qual é o tempo, mais ou menos, que demora pra você ver que já não tá funcionando mais? Eu acho que depende da piada. Tem piada que envelhece muito mais rápido. Porque, por exemplo, piada sobre notícia. Tipo, se eu fizer uma piada... Se eu fizer hoje piada do Bolsonaro falando do leite condensado, já ficou passado, Sim, entende? sim. Mas aconteceu há nem um mês atrás, entende? Agora, se eu faço uma piada sobre a política no Brasil, aí já é uma coisa atemporal. que... Agora... Se eu fizer uma piada lá na época do Lula e fizer hoje, já tá uma piada velha. Então, tipo, depende da piada. Acho que o próprio comediante, ele se enjoa um pouco e ele sente que o público não tá tendo a mesma reação que tinha antes, Entendi. entendeu? Tipo, ele não expõe da mesma forma, né? Quando ele tá enjoado, imagino, né? Tipo, você já saturou do assunto, você não tem o mesmo tesão de fazer também. Exatamente. E tem comediantes que não se importam também e continuam fazendo. Tem comediante até hoje fazendo piada do Ronaldo pegando travesti. Entendeu? Então... Maravilhoso. Muito bom. E, tipo, você repara, por exemplo, você vai fazer um show no interior de São Paulo. Você repara e fala assim, geralmente interior, falar de política dá certo, mas falar de religião não dá. Na capital, varia muito de cidade. Sim, varia muito porque eu acho que é principalmente por uma questão de aqui na Grande São Paulo tem muito mais show, a galera vai muito mais. Então, por exemplo, você vai fazer show no Clube do Minhoca, é um público que conhece muito stand-up. Geralmente é um público que já foi em mais shows. Agora, quando você vai a um show numa cidade do interior que tem, tipo, um show por mês, é uma galera um pouco mais pacata, tipo, que não conhece o stand-up enquanto formato ainda. E pode ser que você tenha uma plateia um pouco mais difícil. Pode ser que não. Tem um show, por exemplo, que o Gui Preto produz em Hortolândia, que é sempre excelente. Mas eu já vi casos de comediantes que, tipo, querem ser mais alternativos, porque em São Paulo acontece de você, tipo, como tem muito comediante, sempre surge um que quer fazer uma coisa um pouco mais diferente, quebrar paradigmas, e aí quando ele vai pro interior ele se fode. É foda, né? Nossa, isso deve ser muito osso, cara. E a gente pensou em algumas coisas, mas uma delas é assim, material nessa pandemia pra fazer stand-up, a gente imagina que deve ter um monte, né? Eu já vi até alguns vídeos seus também, só que BBB, você já tem material de piada sobre o BBB, sobre o que tá rolando, essas paradas, ou não? Cara, eu não tenho, mas eu vou te dizer, quarta-feira da semana passada eu fiz um show no laboratório, a gente tá fazendo toda semana uma noite de teste no Beverly Comedy. E aí, se você falasse a palavra Carol Conká, as pessoas já riam. É maravilhoso, né? Tipo, tá todo mundo antenado e tem muito comediante fazendo. É que eu não fiz porque eu não assisto e também porque eu acho muito difícil falar de um assunto que tá todo mundo falando. Sim. Porque, tipo, qual piada que ainda não fizeram, sabe? Tipo, pode crer. se eu tivesse algum ponto de vista que... Pô, isso aqui é diferente de todas que eu ouvi. Aí eu faria, mas eu não tenho. E daí, quando tá todo mundo indo pra um lado, eu me sinto mais incentivado a ir por outro, tá ligado? Legal, explorar um lado que ninguém tava tá todo vendo. mundo na noite de teste falando sobre BBB, eu fui falar sobre o Palmeiras no Mundial e na Libertadores. Vai ser meu próximo vídeo, inclusive. Ah, é? Pode crer. Então, Inédito. tipo... exclusivo. É isso aí, meus manários, exclusivo. Mano, legal demais. E uma coisa também que eu ia perguntar quando você tava falando de que você vai... Você tem que, no começo, principalmente, você tem que aparecer e sempre é como se fosse uma peneira, né? Imagino que, tipo, você vê os outros comediantes ao vivo, você pega muita referência, claro que não do conteúdo deles, cada um vai ter seu conteúdo, mas da postura no palco, né? Porque você vê, cara, tipo... Eu lembro que eu vi faz muito tempo, quando eu conheci stand-up, eu era moleque, eu vi um do Oscar Filho, que ele aparecia, ele começava falando uma coisa, tipo... Queria fazer uma pergunta pra vocês...
Só que ele faz de uma cara, umas bocas que, mano, a galera começa a rir pra caralho antes dele falar nada, mano. É surreal isso, mano. Ele tem uma persona muito bem definida e também ele, como ele era ator de teatro, ele tem uma questão do humor físico que era muito raro, assim. Hoje em dia tem, tipo, sei lá, quem que faz humor físico bom? Tem o Ventura, tem ele... O que seria o humor físico? É o você cara disse? que, tipo, performa, faz acting. Tá. Tem piadas que ele não fala nada, ele só faz um movimento corporal. Tipo o Ventura imitando aquele amigo dele, o Tigas, que ele faz... Não, tipo, porque... isso é um acting, mas ele ainda tá usando palavras. Ah, Tem uma, por exemplo, tá. nesse especial do Ventura da Netflix, o Poucas, ele fica 2 minutos só fazendo barulho da bolinha pingando. Então, tipo, isso é muito acting, tá ligado? Isso é muito humor corporal. E poucos fazem bem, né? Tem o Ventura, Oscar Filho, talvez tenha o Vitor Sarro, mas é raro achar comediantes que façam uma boa movimentação corporal no stand-up e tenham um bom texto junto, sabe? Entendi. Sim. Putz. Que nem, cara, que nem qualquer outra profissão artística. Cada um tem uma vertente, um jeito de fazer, né? Tipo, tem cara que nem usa de expressão corporal, assim, muito. É um cara que fica mais falando o assunto e as caras, às vezes, mas não tanto com o corpo, né? É bem por aí. Sim. Eu acho interessante perceber como, por exemplo, como nos Estados Unidos o stand-up existe há muito mais tempo, lá tem muito mais estilos diferentes de comediantes. Tipo, esse comediante fazendo todo tipo de coisa. E aí tem um que, enfim, é um dos grandes clássicos, assim, é um cara chamado Steven Wright. Ele, enfim, estourou nos anos 80, era um cara muito foda. E ele era conhecido só por fazer one-liners. Tipo, piadas curtas. Ele nunca contava história. E eram uns trocadilhos, umas ideias doidas. E ele falava sussurrando, praticamente. Ele contava piadas, assim. Ele pegava o microfone e começava a falar assim com a plateia. E era o show inteiro, assim. E, tipo, a plateia rindo pra caralho. Caralho, Então, tipo, é uma questão muito de estilo. Sim. Muitas pessoas falam, tal fulano tem que se soltar mais no palco. Talvez seja um estilo mais diferente. contido. sabe? Aham. E teve alguma vez que, tipo, você subiu no palco, você saiu, tipo, desanimado, falou, caralho, mano, não funcionou nada hoje, nada? Sim. Sério? Sim. Tem alguma história marcante dessa que você lembre? Cara, tem muitas... Como a gente tá testando coisa nova sempre, a chance de se frustrar... eu acho que é menor porque você já espera que pode dar errado. Claro que sempre que dá errado você fica mal. Mas, tipo... Quando eu tava começando, eu tinha, sei lá, 2 meses de comédia. Aí eu fui fazer um show em um bar que, tipo... Mano, tinha pouquíssimas pessoas prestando atenção no que a gente tá falando. Pode crer. Tinha uma conversa muito grande, era meio ao ar livre, assim. Então, e eu tinha 2 meses de comédia, tipo, eu não tinha repertório, eu só tinha aquelas piadinhas escritas. Se não funcionar isso daqui, eu não tenho um plano B. E, tipo, a galera simplesmente não ia rindo de nada. E aí eu saí, fui pro metrô aquele dia pensando, mano, palco não é pra mim. Caralho, Você é só mano, roteirista. que merda, Aí eu fui até perguntar pro Daniel Duncan, mano, como é que faz pra ser roteirista? E aí ele falava, fica bom no stand-up primeiro. Eu falei, droga. É o Não deu caminho pra- natural, né, mano? Exatamente. Você vê, tipo, vários programas de humor, os roteiristas que eles contrataram mano, galera do stand-up, né? Tipo, Legendários que tinha... Eu não sei se até o programa de entrevista do Danilo, salvo engano, tinha roteirista que também era do stand-up, mano. Todo mundo que era roteirista desses programas, tipo, do Danilo, do Rafinha, os Saturday Night Live, era tudo comediante de stand-up. Nossa, então era uma etapa que não dava pra pular, assim. Sim. Nossa, mano. Puta, quando você pensa nisso aí e você vai fazer o próximo show, você preparou coisa diferente ou você, mano, apostou naquele texto de novo? O show depois desse, assim, como é que... Então, depende do show, porque tem vezes que eu tô num show e eu vejo que a piada não funcionou tão bem quanto eu queria, mas eu vejo que, tipo, eu entreguei meio mal. Talvez se eu melhorar o ritmo dessa frase aqui que eu tô Tem umas falando... que vale a pena insistir. Tipo, essa frase aqui, se eu falar um pouquinho mais rápido, e aí se eu colocar uma punchline a menos aqui, eu acho que funciona. Então você vai, tipo, fazendo pequenas mudanças no texto, tá ligado? Algumas você faz a primeira vez e fala, não foi uma boa ideia, descarta. Mas várias outras você vai tentando modificar até que, sei lá, na terceira, quarta vez que você faz, ele tá um pouquinho mais arrumado, sabe? Pode crer. Mano, você citou vários humoristas, vários. Tipo, tem algum desses ou algum, sei lá, que no começo da sua carreira pode dizer, você falou do Léo até, mas tipo, que te apadrinhou, que você tem um cara dentro da comédia que você fala, pô, esse cara Cara, abriu as portas. o Léo me ajudou muito, foi
o primeiro que me deu grandes ajudas, assim, tipo, Léo me Lins, indicou... né? Não, foi o Léo Ferreira. Ah, tá. Léo Ferreira, que ele é de Mauá também. Ah, então, tá, tipo, legal. os shows que ele ia fazer, aí, tipo, a gente ia junto, tá ligado? Ele me chamava pra ir Nossa, com ele mano. e ele falava pros caras, deixa ele fazer 5 minutos aí. E ele me ajudou muito nesse sentido. Mas o que me apadrinhou de verdade foi o Di Lopes, né? Porque, enfim, ele me chamou pra trabalhar com eles, tipo, fazer parte da empresa, assim. Então, Nossa, que animal. Foi um diferencial esse momento. me levou, tipo, fiz show em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, em Goiânia, Brasília, Manaus. Então, tipo, tudo. Irado, te porque deu ele ali... e o Alex me levaram. Esse que foi o momento que você deu, tipo, o maior salto, assim, que você falou, porra, Sim, estourei agora. foi o divisor de águas. Foi que, tipo, mano, agora dá pra pelo menos ter alguma estabilidade de que, tipo, as coisas vão dar certo. Não preciso ter pressa porque já tô no caminho, tá ligado? Legal. Sim. E hoje, mano, você vive disso 100%, né? Sim. Nossa, isso é Da perfeito, comédia. Sim, né, no mano? começo da pandemia eu fui demitido do meu emprego que eu dava aula de inglês. No começo da pandemia Que saí zica, e aí eu mano. falei, agora é só comédia. Ah, legal. Isso já tava estruturado e, mano... Já tava ganhando mais com a comédia do que dando aula já. legal. Então, Nossa, mano. Então, veio no momento certo. Quantos anos você tá na comédia já fazendo? 3 anos, né? Mas aí se você considerar que a gente não fez show por 7 meses, aí 2 anos não, e meio. não, Nossa, mas é tá pouco valendo, tempo já. tá pra- valendo. Quantos anos você tem? 24. Mês que vem faz Nossa. 25. Porra, novão, mano. Novo, né, mano? Nós aqui. Acabado. Fazendo Dois podcast. velhos. Que isso, vocês têm um grande podcast, os seus manários Temos aí. os ó. manários. Não, mas, porra, irado, cara. Acho que a trajetória, mano, é muito da hora, né? Você vê Porra, quando mano, o negócio animal. dar o salto assim é muito louco. E, mano, você tava falando, você tem um podcast também, né? Tá, Sim, tá sim. produzindo conteúdo, ele tá rolando Sim, ainda. eu criei um podcast durante a pandemia, né? Porque, enfim, não tinha nada pra fazer. Eu falei, vou ocupar a mente com alguma coisa. E já era uma ideia que eu tinha. Aí eu criei um chamado Referências, que é pra trocar ideia com, enfim, os comediantes que eu admirava, que eu gostava, pra falar sobre as nossas referências, né? Não só na comédia. E aí tem um outro podcast que o Gui Preto me chamou pra começar com ele, que, enfim, ele tinha essa ideia porque a gente gostava muito de falar sobre cinema. Ele fez rádio e TV, eu estudei um pouquinho de cinema na faculdade, então a gente gostava muito de trocar ideia e a gente gostava muito de se juntar pra ir no cinema. Jojo Rabbit, por exemplo, que a gente tava conversando, foi eu e o Afonso assistir. E daí, tipo, a gente sempre fazia isso e ele falou, mano... a gente trocava umas ideias depois, ele falou, vamos fazer um podcast disso, tipo... De cinema. Tipo, a gente ia assistir a um filme chapado, Nossa, depois, isso é espetáculo. depois maravilhoso. discutir o filme chapado. Nossa, E aí, espetáculo. isso, cara. Registrando e aí, tudo. Aí nasceu o Uberback. Nossa. Maravilhoso. Parecia eu Maravilha, fazendo mano. Manari Talks. Incrível. Muito bom. Muito bom. Cara, e o Corsinha é lendário, né? Nos estúdios ali. Não, aquele Corsa me salvou muito. Eu faço bastante piadas zoando ele, porque ele realmente me traz muitos problemas, muitas dores de cabeça. Mas ele passou por muitas histórias comigo, assim. A do motel é muito boa. Não, a do motel. Qual que é a do motel? É porque a minha namorada, quando eu tava... Meu terceiro encontro com ela, o meu carro quebrou a 200 metros do motel. E daí eu fiz todo um texto falando sobre isso, contando essa história. O Cor já pegou enchente. Putz. Já Sobreviveu. Sobreviveu. Mas eu tenho um Sandeirinho também antigão. E, Velho de guerra. Velho de guerra e o Sandeirinho, mano, sobrevive também, cara. O Sandeirinho sobrevive a tudo. Nossa, salvou. ele já passou por umas cirurgias aí, esse Ele Sandero, passou hein? por umas cirurgias, mas ele tá vivão, tá por aí. É isso. Da hora. E tipo, você falou do cinema, você já usou isso bastante pra texto, assim, produzir, assim, por exemplo, dos filmes que estão em alta no momento, você fazia um texto inspirado no filme, ou você não levava o cinema pra esse lado da comédia? Então, tem muitos assuntos que eu gosto muito na minha vida que eu ainda não fiz piada. Tá. Talvez os filmes sejam um deles. Eu fiz uma piada sobre filmes que, enfim, tava num desafio comédia ao vivo, que a gente tem que escrever sobre algumas notícias. E aí uma das notícias era que o Martin Scorsese, diretor, falou que ele não gostava da Marvel, que a Marvel pra ele não é cinema, era parque de diversão. E aí a gente fez piada sobre isso, e aí eu usei isso pra fazer uma premissa que eu já tinha na cabeça, que era de falar de como os filmes brasileiros cresciam o nome a cada sequência que dava. Eu vi alguns desses. Pode crer. Como assim cresceu? Porque lança o primeiro, por exemplo, Até que a Sorte nos Separe. Ah, tá. Aí tem Até que a Sorte nos Separe 2. Aí tem Até que a Sorte nos Separe 3, A Falência Final.
E eu fazia Até que a Sorte Nos Separe 4, a bariátrica, que devolveu minha autoestima e tirou minha graça. Aí a piada era essa. Mas Muito bom. eu ainda tenho cinema, história, eu pretendo fazer ainda piada sobre, porque eu fiz Você faculdade. é formado em história. Sim, eu fiz faculdade. Sim. Eu preciso Caralho, fazer que piada animal. sobre É isso. formado na USP em história, cara, não é? É na USP, não é? É na Nossa, É. que nerd, ofendendo o convidado. E a outra eu tô acompanhando muito, cara. Se as pessoas já me achavam nerd, vão achar mais ainda. Eu tô acompanhando muito o canal de xadrez. Você gosta de xadrez? Tô gostando pra caralho de assistir. Não sou muito bom ainda. Fico no aplicativo jogando, mas o dia que eu conseguir fazer piada sobre isso, eu vou ficar muito feliz comigo mesmo. Nossa, Irado. mano. Qual aplicativo você tá usando pra jogar? O Lee Chess. Lee Chess. Eu jogo no Chess, chama Chess o aplicativo, mas tem 12 níveis, eu jogo no 4. Mas, mano, é o meu máximo até. Eu devo estar por ali, velho. Não, xadrez eu sei o que cada peça mexe, tá ligado? Eu sei uma, mas assim, estratégia eu sei porra nenhuma. Tá ligado? Cara, Então, mas sabe qual é a fita? Eu acho que eu comecei a pesquisar mais sobre xadrez depois de uma aula que eu tive na faculdade. Meu professor de história medieval tava contando como o xadrez foi criado naquela época para falar do reinado e tal. E aí ele contou uma história da Guerra Fria, que durante a Guerra Fria teve um embate, tipo, a União Soviética ganhava campeão mundial de xadrez todo ano. Era só a União Soviética dominando. E eles usavam isso para colocar, como a gente é superior intelectualmente. Pra vender E aí- a propaganda deles. né? Exatamente, era só soviético todo ano, mano. E aí teve um norte-americano que derrotou todos os soviéticos, ganhou o título mundial e depois largou o xadrez e sumiu, que foi o Bobby Fischer. E aí ele me contou essa história e eu falei, caralho, e eu fui pesquisar, assisti um filme do Tobey Maguire e aí eu achei um canal chamado Xadrez Brasil no YouTube, o muito Tobey bom. Maguire faz o Bob Fischer. Faz o Bobby Fischer. Como chama o filme? Em inglês é Pawn Sacrifice, eu esqueci o nome em português, mas... Pawn Sacrifice. Boa. Cara, é muito chique, né? Sabe o nome em inglês. É, não, eu gosto de xadrez. E essa piada aí que você fez também do nome aumentar, acontece quando o filme é dublado também. Tipo, dublam o título. Então, entrando numa fria maior ainda, entrando numa fria maior ainda com a família. Porque lá é Tá tipo ligado? The Fockers, alguma coisa assim, né? Exato, Nossa, é o sobrenome mano, é dos muito caras. isso nas É muito traduções. Eu gosto muito de um que tem um filme chamado Taxi Driver. Tô ligado. Muito foda. Sim. Aí o nome dele em português é Taxi Driver - motorista de táxi. Isso é muito bom. Muito bom, Eu porque gosto. tipo mantém. Sabe de quem é a culpa? É da Blockbuster, mano. Quando existia Blockbuster, os caras colocavam nos bagulho ali, tá ligado? O nome, tipo, no papel. Pra explicar, pra É. colocar rapidão. Ó, Nossa. saiu essa semana, não tem tempo pra pensar não, rapaz. Mano, isso me lembrou, tipo, de colocar taxi driver, motorista de táxi. Me lembrou, tipo, a música da Paula Fernandes que ela fez do Shallow Now, tá ligado? E, Meu tipo, ela Deus. manteve o Shallow Now e adicionou Sim, Juntos e Shallow. Shallow Now. É bem isso, né? Por que alguém faz isso, né, cara? E- Tem a Eu mínima gosto ideia. muito de Galinho Chicken Little, por exemplo. Galinho que Chicken que Little. traduzindo é galinho. Galinho. É muito bom. Cara, tem umas loucuras dessas que a gente pode ficar aqui até, mano. Nossa, mano. Caralho. Mas, olha, ver filme dublado, mano, é uma experiência e tanto, né? Tipo, Cara, uma e loucura. é engraçado isso, porque, Umas tipo, dublagens eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comunicação e eu gosto muito de voz e microfone. Tem um podcast. E aí, cara, eu acho dublagem uma profissão muito da hora. Eu pago um pau pro Wendel lá, que faz o Goku. Wendel Bezerra. E, tem outros caras Como muito chama bons. o velhão que faz o Vingador lá, tá ligado? Qual que é? Eu sou muito ruim de nome, mano. velhão, Muito. 102 Eu gosto muito do Guilherme Briggs também. Quem que ele faz? Eu conheço os O Guilherme personagens. Briggs, ele faz o Optimus Prime, o Buzz louco. Lightyear. Da hora. Nossa, ele é muito foda. É o Buzz Lightyear, pode crer. E aí, mano, eu acho que a profissão dos caras é muito louca. A dublagem do Brasil é uma das melhores que tem, é bem É legal. sério, mano? Sim. É bem boa. É bem boa. Só que eu tenho um pouco. Filme, principalmente, que não é animação, eu não consigo, mano. Eu não consigo. Eu É preciso assistir em difícil, inglês mano. e eu prefiro. É, porque é interessante você perceber, tipo, a voz do ator, porque ele tá de alguma forma atuando com a voz também. Claro, Por exemplo, mano, o Cavaleiro das Trevas, o Coringa do Heath Ledger, Sim. você precisa ouvir a voz do Heath Ledger, porque ele Nossa, fez um mano. trabalho muito foda. Exato. Único, né? mano? Então, Bizarro esse e filme. outra fita, tipo, no inglês que a gente conhece um pouco mais do que outras línguas, dá pra você perceber alguns erros na legenda de vez em quando, Sim. né? Pra caralho. Também. Mano, por exemplo, tipo,
quando eu era criança, eu via muito Todo Mundo Odeia o Chris, tá ligado? Uhum. Aí eu comecei a ver depois de, mano, muitos anos, já, tipo, mais velho, daí eu já vi em inglês. Mano, o que tinha de piada que a gente perdia, porque na tradução ficava uma... Eu adorava, mas, tipo, mano, a maioria das piadas, mano, ia pro saco na tradução. E fora as referências que os caras usam, que são referências próprias, né? Eles falam do próprio dos Estados Unidos. Exato, Então, pra você essas que você entender, fica boiando, mais fácil você mano. entender mais velho, quando você sabe alguma coisa. né? Acabou minha infância quando eu descobri que o Chaves não falava filme do Pelé. Tipo, mano, é esse tipo de coisa. A gente começou a comer e beber aqui, todo mundo ao mesmo tempo. Mas, mano, irado. Eu acho que você poderia, mano, contar uma história nova pra nós aí, tipo, que você possa soltar no Manari aqui, em primeira mão. Você tem alguma coisa aí desses história? últimos dias? E agora? Uma história. Você diz, tipo, um Uma texto história- novo que não, você não é tá nem trabalhando? texto, cara. tipo, uma Não, coisa- Não. Alguma coisa que aconteceu engraçada com ele aí que ele não dividiu ainda com a galera. Ah, cara, durante a pandemia, o meu hábito, tipo, o único hábito que eu tinha era me juntar com dois amigos que eu tinha pra fumar numa praça lá perto de casa. Porque aí a gente começava a ficar conversando a noite inteira. Aham. E aí era muito engraçado, porque Só sai merda. a gente tava sem filtro. E daí, tipo, começa. Aí um coloca uma música, o outro começa a dançar. Aí a gente fala, eu Maravilhoso. acho que a gente se passou aqui também. Quando os vizinhos estão pedindo pra você parar, aí. Mas, cara, a minha pandemia foi muito tipo. Cara, quero que volte logo o show, tá ligado? Quero que Sim. volte logo o show. Então era muito tentando não pensar no momento que a gente tava vivendo. Eu acho que o que mais engraçado era quando eu ia com o Gui Preto buscar a maconha do maluco. Porque ele demorava demais pra entregar. E longe pra caralho, você falou, né? Então, era lá na Zona Norte, a gente tinha que esperar na frente da casa dele e a gente falava, mano, chegamos. Aí eu falava, beleza. E ele não vinha. E é difícil você cobrar um traficante, né? Mano, Desce aí o pau no é cu. muito. É muito difícil falar, é então. chato. Porque você vai ficar falando o quê pro maluco? Você vai fazer várias interrogaçõezinhas no WhatsApp? Você não faz traficante. Não dá. Eu falei assim, vamos tocar a campanha dele? Aí o Gui Preto falou, você tá maluco? Vai tocar a campanha do maluco que... Você é louco, não dá. Então era tipo... um abraço pro Shakira, inclusive. Grande Shakira, grande Shakira. Me deixou Ele esperando vai vir ontem de aqui na novo. semana que Vem vem, pra mano. Zona Sul, Shakira. Caraca, mas isso aí é uma coisa muito complicada. Eu já passei por uns problemas com drug dealers também. Contam pra nós, né? Desse tipo de coisa, do cara não responder, você tá esperando lá e buscar a parada, daí você... Pô, e aí? Isso... teve uma vez que, mano, o cara era lá na Zona Oeste, e aí, mano, eu fui pegar, e aí eu falei, bicho, vou estar na sua casa às 11 horas da manhã porque eu vou viajar. 1h30, 2 horas da tarde. E não era verdade, eu ia viajar umas 4, tá ligado? Mas aí, beleza, tipo, falei pra adiantar meu lado também. Já ia ter que buscar o bagulho, aí, mano, fui buscar. Deu 11 horas, e aí, tô aqui. 11h30, e aí, mano, tá por aí? Meio-dia. Desci do carro, fui almoçar perto, tá ligado? Meio-dia e meia. Meio-dia e meia. Nada. Meu celular, mano, 10% de bateria. Eu falei, fudeu, velho, já vou ficar sem, mano. Dei uma pesada na conversa, falei, mano... Pô, fui responsa com você, falei que ia estar aqui tal horário. Olha! Vai meter o responsa, vai ter que responder. Falei. Ele saiu correndo, foi embora sem nada. Tipo, mandei a mensagem, fui embora. A hora que eu chego na minha casa, chega a mensagem: mano, mal, tava na terapia. Tá Você é um humano de verdade. Exato. É um cara que se cuida, né? Um cara... Não, mano. Mas Não é possível, velho. Essa foi foda. Essa foi engraçada. O Nando Viana, acho que tem a melhor piada sobre maconha que existe. Que ele fala que um dos piores problemas que se tem é quando vem menos. Porque... Como é que você... Pra quem que você vai reclamar? Celso entende? Russomano. Mas Não é existe, verdade. não existe o proconha. Então... Mas sabe que o que eu penso quando acontece isso comigo é o seguinte: o cara tá contribuindo pra eu fumar menos, mano. Tá ligado? O cara tá falando, Você você tá me precisa se ajudando. cuidar um pouquinho Os mais, caras eu vou têm tirar consciência um pouquinho. social, né? Exato. Estão preocupados com a sua saúde. Não, mano, mas eu acho que é muito saudável também. Senão eu não estaria nessa jornada aí. Nossa, mano, mas, tipo, nessas idas na pracinha, você não, tipo, batia uma bad, tipo, de entrar na nóia e falar, caralho, mano, tô no meio da pandemia, mano, tá, tipo, um desespero, corona Não. tá no ar. Cara, na verdade, Tipo, a de bater pandemia... brisa errado, eu digo, sabe? Ah, sim. Não, então, na pandemia, eu me isolei em casa. Eu fiquei, tipo, um tempão sem fazer isso. Tipo, eu fumava sozinho no Corsa. Perfeito. O Corsa é polivalente, ele serve pra tudo.
E daí eu ficava lá no estacionamento do meu quarto, lá do condomínio, tipo, escutando música. Queimando um. Porque, mano, é a única coisa que dá pra fazer. Tipo, eu não tava saindo porque a minha avó tava lá em casa. Aí, pode tipo, crer. uma vez que ela voltou pro Maranhão, aí eu fiquei um pouco mais tranquilo de, tipo, encontrar, sei lá, o Guilherme, que a gente ia gravar o Uberback, esse meu amigo e a minha namorada, tá ligado? E aí, tipo, só esses. Porque não quero também dar bobeira, né? Sim, Porque aí você Muita loucura. passava nas avenidas e tinha umas baladaças, tipo, lotadona, Vai entende? entender, né, E aí você ficava, mano, nesse nível aí eu não tô, não. E você com a sua avó ainda, né? Porque quando você tá com contato com gente mais de idade, a gente acaba pensando muito mais nisso também. Ela, tipo, mora no Maranhão e tava visitando aqui? Porque ela veio fazer, tipo, exame médico e aí começou a tá. pandemia ela tava aqui. Puta, Aí não dava pra pegar avião, né? Nossa. Então, tipo, ela teve que continuar lá em casa. Daí quando normalizou um pouco, ela conseguiu voltar. Aí, tipo, todos os cuidados, ó. Entra nesse plástico bolha e vai pro avião. Enrola a avó no E quando você plástico. falou que, mano, a casa dela é a casa do Coragem e o Cão Covarde, mano, onde que é a cidade? Eu fiquei curioso, tá ligado? Você, tipo, Então, isso que é o doido de responder da vida Demorei da pra minha avó. pegar. é no meio do nada, ele No meio do nada. Em Eu lugar falo- nenhum. Eu falava que a casa da minha avó é muito isolada. A casa dela é tipo a casa do Cão Coragem. E daí, porque, tipo, é muito difícil responder as coisas sobre a vida da minha avó, porque é muito incerto. Tipo, em que cidade que é? Eu ainda não sei. Porque, tipo, tem. é São Luís, mas é meio que uma província de São Luís, que não é exatamente São Luís. Chama É tipo Passo do Lumiar. Um ABC de São Luís, assim, mal explicando. Então não sei, mas é ali perto de São Luís do Maranhão. E só que, tipo, é porque a ruazinha dela é, tipo, mano, muito pacata, tá ligado? É aquele lugar que você olha e fala, caralho, pra chegar a um hospital eu tenho que dirigir por 2 horas. Entende? Sim. Então era no meio da nada. Eu fiz essa piada. Maravilhoso. Nossa. É porque eu fiquei imaginando. É que, cara, o sertão do Brasil é a casa do Coragem com o Covarde. Tipo, é um deserto, tá ligado? Juro que eu fiquei imaginando uma cidade, tipo, não é 2 horas, é tipo 6 horas, no meio do nada, realmente. Eu falei. Mas eu gosto muito de achar essas comparaçõezinhas que são sutis e acerta só uma pessoa ou É outra. muito bom, Mas né? quem acerta muito. Exato, Não, e cara, acerta é muito muito. bom. Várias referências suas me pegaram bem, assim, do Dragon Ball, tá ligado? Eu só queria assistir Dragon Ball e a mãe dele falando Pokémon é do demônio. Isso daí era eu fiz uma piada que eu falava sobre o Proerd. Que, tipo, os caras no Proerd chegavam, você tinha 9 anos e os caras falavam, não é pra fumar crack. E eu falava, mano, eu só queria ver Dragon Ball, velho. não sei o que é crack. Muito isso, mano. E a história também que ele conta também pro Thiago, a do... não é na história, né? A frase também do Leão do Proerd, que é a do... Caceta, como é que é agora? Esqueci, caralho. Você vê? Por isso não pode fumar maconha. É por isso que existe o Proerd. Mas eu lembrei de uma história. Você pediu uma história do Proerd. É que assim, as minhas histórias eu não sei se é engraçado só pra mim, mas pra mim foi muito engraçado no dia. Tipo, tinha um sargento, o nome dele era Vanderlei. Ele dava o Proerd em várias escolas de Mauá. E aí eles davam pra você uma cartilha. E aí você tinha uma cartilha do Proerd, que tinha as informações. E aí a gente tinha tipo uns 10 anos. Tava na 4ª série, eu acho. E aí o Vanderlei, ele insistia pra gente pintar a cartilha. Ele queria muito que a gente colorisse pra, tipo, mostrar que você tá se importando, se dedicando e tal. E daí, tipo, eu sentava na carteira da frente. E eu não coloria. Não precisa, não vale nota isso daqui. Sim. E aí, eu tava lá, tava um silêncio, a gente tava fazendo alguma atividade. Ele chegou, todo mundo tenso, né? Que é um policial andando numa sala, armado. E aí você, tipo, tenso, ele parou na frente da minha carteira e ficou. E eu fiquei só olhando pra baixo, assim. Aí ele colocou a mão no meu estojo e pegou uns 3 lápis de cor. E eram as cores tudo diferentes, tipo, um vermelho, um azul e um verde. Aí ele colocou na minha cartilha e começou a passar em cima do título. Não era nem um desenho, era em cima do que tava escrito. E ele começou a riscar na minha frente e falou... É pra pintar a cartilha. E eu fiquei tipo... O que você tá fazendo? Cara, O que você tá fazendo? por que você tá mexendo no meu material? Por que isso é tão importante pra você? Você acha realmente que o que vai me impedir de cheirar cocaína é não pintar a cartilha do Colorir a Proerd? cartilha.
E criança é uma merda, né? Não vale nota, você só queria mandar ele, mano. Não colou de porra nenhuma. Eu nunca tinha parado pra pensar isso, né? O ProErd, tipo, você ia chegar pra uma criancinha e falar, mano, o risco das drogas, mano, a criança não sabe, mano, nem sabe o que é Você isso. na verdade apresentou as drogas pras Exato. crianças. Exato, a porta de entrada das drogas não é a maconha, ProErd. Porque, nossa, se tivesse... Eu tinha uma piada sobre isso que eu acho que acabei não fazendo, mas eu falava que o ProErd não ia dar certo na faculdade, né? Porque aí o cara ia estar lá dando a palestra e a gente... Tá, mas onde é que é a biqueira? mas essa daí, onde é que eu consigo? Essa daí? É a plantação dentro da faculdade também, essa é boa. Cara, eu queria muito lembrar, porque eu esqueci. Mano, mas você fez a melhor propaganda do ProErd da história, mano. É, Tipo, né? Você ia falar um bagulho, Eu esqueci, mano, eu tipo, esqueci. puta, esqueci. Ninguém- Entra o logo aqui, tá ligado? É um take da minha cara. Eles estão tipo. exibindo esse trecho na reunião deles agora. Nossa, que espetáculo, mano. Meu pai, ele trabalhava na prefeitura em Itu, ele já teve uns bagulho do ProErd, mano, ele tem uma puta camiseta do ProErd do Leão lá, mano. Maravilhoso. Sinistro. Eu vou te dar de presente. Me dá, eu vou no jogo do Corinthians com ela. Nossa, maravilha. É, Corinthians, né? O nosso Não, convidado, nosso convidado é palmeirense, mas né? o futebol tá proibido esse ano aí no Manari Talks. Ano que vem não, né? Não Daqui dá pra uns voltar 5 pra anos, trás, né? daqui- Que ia falar de cinquinho. futebol, né? Daqui pra frente é só pra trás com o Coringão. Você faz piada de futebol? Você falou que você já fez um texto, né, com o Palmeiras. Sim, eu lancei... O último vídeo que eu tenho lançado era um que eu falava sobre quando eu tentei ser jogador de futebol. Caralho, não vi Aí, isso. tipo, eu joguei no, tipo, futsal, federação, Aham. série A2, tipo, a série B do futsal. Da hora, O mano. esquenta-banco. Esquenta-banco. Eu era muito esquenta-banco, porque eu era assim, tipo... Eu fiz essa piada porque isso realmente era uma realidade. Eu já viajei pra cidades do interior, acordei cedo, peguei ônibus pra ir até uma cidade interior e não jogar e voltar pra casa. Mas o ônibus você pegava por conta própria? Não, junto com o time. Junto com o time. E daí, tipo, Mas ou você senão... ia, se vestia... Eu já cheguei tipo, sei lá, ir pra Sorocaba e entrar durante 40 segundos na partida. Então era muito humilhante. Eu falei, preciso fazer piada sobre isso. Nossa, mano. Mas, cara, pelo que você falou, você era bom. Por quê? Eu tinha essa parada de ser Por só que você era fantasma. bom? Não, porque ele ficava só no banco. Não, eu era bom jogando contra os meus amigos. Entendi. Só que quando você vai jogar na federação contra os caras que realmente sabem jogar, Pega mesmo. você fala, eu vou estudar. porque É é uns mais caras fácil. tipo, cara que eles começaram a treinar lá com 4 anos de idade, entende? Eles estão jogando bola a vida inteira. Sim, mano. Então, tipo, é uns caras que se dedicam muito a isso. E aí eu não me destacava tanto. E eu tenho esse negócio de, tipo, quando eu vejo que eu não sou muito bom numa parada, aí eu falo, então eu vou... Vira hobby, eu vou fazer piada sobre isso, que eu sou bom. Daí você desistiu total e, tipo, na época você nem pensava em fazer humor, nada. Cara, na verdade, quando eu tinha 14 anos... Eu comecei a assistir stand-up quando eu tinha 12. Com 14 anos eu fiz 1 ano de teatro. E aí teve uma apresentação no Teatro de Mauá, que ia ser assim, tipo... Tinha vários... Tá suave, obrigado. Tinha vários projetos da prefeitura, de tipo, aula de violão, aula de dança, e aí tinha aula de teatro. E aí todo mundo ia se apresentar em um dia, um sábado, no teatro para os pais, né? E daí eu ia apresentar uma peça junto com... Eu fazia teatro. E daí o professor falou, se vocês tiverem algum outro talento, quiser mostrar alguma outra coisa, vocês podem vir fazer. E eu perguntei para ele, posso fazer stand-up antes? E aí ele falou, pode, faz uns 5 minutos lá. E daí eu fiz, com 14 anos. E foi bem ruim. Sem texto, nada, tipo, da sua cabeça. Não, eu tinha um texto, tipo... Pode crer. Eu lembro que eu peguei um formuláriozinho da Volkswagen, que era, tipo, pra ver se você era um bom motorista ou não. E aí tinha umas perguntas meio ridículas. Pode E aí, crer. tipo, verdadeiro ou falso? Deve-se dirigir com as 2 mãos no volante. Esse E aí- show era pra outros alunos. Era pros pais dos alunos. Ah, pros pais dos alunos. Isso. E daí, tipo, eu fui fazer, só que, tipo, ali eu tive o primeiro choque de realidade entre o que você acha que vai ser engraçado e realmente subir no palco pra pessoas que não te conhecem e falar e ver se realmente Foda, é né, engraçado. E ali eu vi que, tipo, eu não consegui ainda, com 14 anos, pela primeira vez. E daí eu nunca mais fiz depois disso. E aí só quando eu fiz 21 anos. Mas eu já tinha o interesse, tipo... Desde Você então. continua acompanhando comédia desde então. Sim. Teve um momentozinho ali que eu parei, sei lá, tipo 2013, que eu tava estudando pra passar no vestibular, isso caralho. E acho que a comédia no Brasil também tava meio que num hiato, assim, tipo... Acho que estourou com o CQC em 2008. Acho que até 2012 o stand-up tava em alta. Aí 2013 e 14 ele ficou meio apagado. Aí 2015 veio o Thiago Ventura, trouxe toda a A nova geração. geração. E hoje em dia já tá enfim, um cenário alta de bem novo, interessante. sim. Bem interessante.
Putz, mano, da hora, né? Porra, mano, pra caralho. E outra coisa que eu ia perguntar... Na verdade, eu tô pensando aqui nos cenários, tipo... Deixa eu tava pensando na Não, do não. ProErd ainda. Não, Mano, tipo, eu tava vendo... Eu não lembro a entrevista de quem que era, que ele tava falando de, tipo, técnicas de humor. Que tem, tipo, cara que é, tipo, engraçado naturalmente, começa a falar qualquer groselha e você ri da cara dele, porque o cara é muito bom, tipo, um Murilo Couto. E tem uns caras que, tipo, não é engraçado, tipo, naturalmente, mas o cara, tipo, é um nerd das técnicas, assim, tipo, falaram do Léo Lins nesse exemplo. E, tipo, daí o cara consegue se tornar engraçado. Sim. Tipo, você é um cara que, tipo, estuda muito técnica de humor ou é uma coisa mais natural, que você pensa no assunto e sai naturalmente? Mano, eu penso bastante nas técnicas, mas, tipo, o meu estudo foi assistir pra caralho. Entendi, Tipo, acompanhar entendi. e observar. E meio que, tipo, eu não sabia o nome técnico das coisas, mas eu sabia o que eram. Sei, Tipo, sei. eu não sabia que existia o nome regra de 3, mas eu sabia que quando o cara falava duas coisas normais e uma distorção, era uma regra de 3. Ah, tá. Então, tipo, são coisas que você pega de tanto assistir. E eu, um pouquinho antes de eu começar, tava consumindo muita comédia gringa. Chegou uma época da minha vida que eu não tava assistindo muito coisa do Brasil, tá ligado? Eu gostava só de acompanhar Foi os nesse gringos. ato que você diz, talvez? E não, É, só, então. e não só filme, stand-up gringo também. Não, stand-up. Stand-up, Só stand-up gringo, assim. E porque... Porque, querendo ou não, né? Eles são muito mais maduros. Tipo, tiveram muitas décadas. Eles têm 70 anos de stand-up. A gente tem 20. Então, tipo... É muito interessante ver os caras dos Estados Unidos porque eles são os melhores do mundo naquilo. Porque nasceu lá. Então, tipo... Assistir um solo, por exemplo, do Bill Burr, que a gente tava conversando agora há pouco, é tipo... Caralho, ninguém no Brasil tá fazendo desse jeito. E o Murilo Couto é o que acho que se aproxima um pouco mais. Porque ele tem essa parada de... Porque ele tem uma persona muito simpática, ele consegue falar atrocidades e vai ficar engraçado porque ele tá fazendo Sim, o jeitão sim. dele, sabe? Mas isso não pode mascarar o fato de que o Murilo escreve bem pra caralho. Ah, Tipo, tá, legal. A premissa que ele tem pra falar do que ele tá falando é muito única. Isso acho que é provado no Desafio Comédia ao Vivo. Porque todo mundo ia ter que fazer piada das mesmas notícias. Então era muito comum você repetir ideia que já foi dita. E o Murilo Couto ia pro final e a gente fazendo, sei lá, 3 minutos cada um. Ele ia no final e fazia 10 minutos, ia Muito muito bom. melhor que todo mundo e fazendo, tipo, pontos de vista que ninguém teve sobre aquela notícia, tá ligado? Então ele tem uma mente muito boa. Cara, nesse cara é é sentido. uma gênio mente mesmo, criativa, mano, sinistra. Então, é o cara que ele entendeu que, tipo, ele precisa da premissa primeiro, sabe? Pode crer. Acho que as pessoas não valorizam tanto isso. Tipo, acho que as pessoas valorizam mais a punchline, que é o final da piada, que é a parte engraçada, do que a premissa, que é o que iniciou a ideia daquela iniciou a piada. ideia. Eu valorizo muito mais a premissa. E eu acho que ele faz muito bem, tá ligado? Sim, sim. Tipo, que é diferente. Tipo, você tem a ideia de fazer o bagulho. Essa premissa, só pra ver se eu entendi direito. É tipo, o começo que você puxa do assunto pra se tornar uma piada, mais ou menos por aí. Porque, primeiro, na piada você tem um tema. Você vai Aham. falar sobre esse assunto. Aí, qual é o seu ponto de vista sobre aquele tema? Isso é a premissa. Ah, tá. Então, por o cara exemplo- é contra alguma coisa. Exatamente. Ah, tá. O Murilo Couto, ele fez nesse especial do que o Em Pé na Rede lançou, ele fez uma premissa que era: eu sou a favor da exploração do trabalho escravo infantil. Olha que absurdo. Como é que você vai defender essa ideia? E ele te defende fazendo você rir disso. Isso Pode é muito crer. difícil de se fazer. Isso é Caralho, muito difícil mano, de se É fazer. verdade, Muito, né, mano? O muito. cara começa falando um absurdo. Caraca, mas ele é um dos caras que tem essa habilidade. Mano, e o problema, não que isso seja um problema, mas, tipo, sei lá, vai ter um monte de gente que, tipo, não tem esse feeling, vai tentar imitar, aí o cara faz a ofensa pela ofensa e não consegue, tipo, a premissa Nossa. fica nessa, tá ligado? Eu sou a Exatamente. favor do trabalho infantil e, tipo, não desenvolve, tá ligado? Escravo Trabalho... Ah, infantil. tá, verdade. Então, e é muito difícil, porque realmente tem comediantes que, por exemplo, começam na carreira já querendo contar piada pesada, só que você ainda não tem tato social pra isso. E aí fica só muito ofensivo. O cara vê, tipo, o Léo Lins, que fala umas coisas mais pesadas, ele fala, engraçado, essa é a receita, né? Mas É é só que nem pra falar imitar. de sexo, né, mano? Você precisa ter o braço ali, que senão, puta, vira um negócio muito banalizado, né? Tem que... Quando você vai escolher fazer piada sendo um comediante iniciante, eu acho que é interessante você buscar falar mais sobre quem é você, porque se quiser falar sobre assuntos que todo mundo fala, tipo, você vai fazer piada de sexo na primeira, beleza, mas, tipo, tem que ter um ponto de vista muito único, tem que ser muito autêntico pra conseguir não soar clichê, tá ligado? Eu gosto muito de comediante que tem esse estilo que você tem de falar sobre você, porque você conta várias histórias pessoais. O Thiago também é assim. É um tipo de humor que eu acho muito mais válido, traz a realidade da pessoa
E é muito louco isso, tá ligado? Você conhecer as realidades diferentes de cada um pelo humor, de um jeito engraçado. Exato, e é um bagulho que você não espera, tá ligado? Tipo, o cara, mano, pega uma história dele e, tipo, faz um bagulho incrível em cima e disso. vira icônico. Por exemplo, eu gosto do Abner. O Abner tem o Corsa. Eu conheço o Corsa, tá ligado? Porque vira um negócio icônico que é o Corsa dele. Ele chegou no Corsa aqui, eu falei, caralho, é o Corsa Nossa, aí, mano. tá ligado? É, então, Emocionante. Sabe por que eu acho interessante o cara falar sobre ele mesmo? Porque a comédia stand-up, eu acho que um dos pilares dela é a observação. Você tem que observar o mundo pra entender aquela coisa de uma forma um pouquinho melhor do que a maioria das pessoas e meio que dissecar e falar, ó, isso daqui é assim. Então é muito mais fácil você falar sobre um assunto que você vive sempre. Sim. Se você não pega ônibus, você não vai conseguir fazer piada sobre ônibus porque vai ficar superficial. Agora, se você pega todo dia, você tem muitas coisas pra falar Sabe sobre. a cor do ferro amarelo ali que você segura? Você sabe que aquela cinta fica balançando. Exato. Você sabe que é zoado que o cara tá dirigindo e cobrando a passagem ao mesmo tempo. Entende? Tipo, então é interessante você falar sobre si mesmo, porque aí você vai conseguir se aprofundar nesse assunto. Pode né? crer. Faz todo sentido. E, tipo, ainda mais quando é uma história, por exemplo, ônibus, uma coisa que o cara pega todo dia, que nem você falou. Pode ter outros caras que pegam ônibus todo dia que também conseguem desenvolver bem. Mas quando é uma história muito personalíssima sua, aí eu acho que fica mais legal ainda, né? Porque dá uma chancela de originalidade pro seu trabalho, né? Que, tipo, por exemplo, ninguém vai contar, tipo, que a avó mora na casa do Cão Coragem. Tipo, essas coisinhas, Sim. tipo, que você conta da sua vida, né? Que, tipo... Não vai ter um cara que vai tentar... Ele pode até tentar, mas não vai ficar natural ele, tipo, falar da avó dele que mora na casa, sabe? Tipo, no meio de perdizes, tá ligado? Tipo, não tem muito... Exatamente, mano. Mano, muito da hora. Cara, planos futuros, assim, tipo, eu tô ligado que você tá esperando ansiosamente pela volta dos shows a todos os dias, né? Mas aí o seu plano agora é seguir, mano, no ao vivo, tem especial em vista, você falou que queria gravar um especial aí, tem alguma coisa em vista já? Mano, eu preciso, antes de gravar o especial, eu preciso primeiro estrear o solo. Isso eu acho que eu vou fazer esse ano, provavelmente. Esse Legal, é o meu mano. próximo passo. Tipo, ter uma hora pra ir lá e fazer sozinho. Sim. Porque, enfim, acho que é um passo fundamental pra qualquer comediante, Sim. né? Então, eu preciso fazer isso porque uma vez que eu consiga fazer os solos algumas vezes e eu consiga já ter estruturado na cabeça começo, meio e fim... E aí você vai arrumando aos pouquinhos até ficar interessante. Quando ficar de uma forma que você considere mais ou menos acabada, aí a gente grava. Entendi. Então, tipo, não sei quando vai ter especial, talvez seja, sei lá, ano que vem, não sei. Mas, enfim, eu acho que o solo é a minha prioridade imediata. Puta, muito da hora. Pode falar. Não, eu ia perguntar, se a gente tava falando da pandemia, né? Teve algum projeto seu que tava, tipo... Ia começar, ou que tava muito no começo, que, tipo, a pandemia fudeu alguma coisa específica? Muita assim? coisa, muita coisa. Porque, por exemplo, vocês conhecem o Comedians? Óbvio. Conheço. Eu tinha sido marcado pela primeira vez de convidado lá, e aí eu apresentei. Primeira vez de convidado no Comedians, fazendo 20 minutos. Que animal. Aí eu fui marcado a segunda, e aí deu a pandemia e fechou. Nossa. E aí eu... Porra, Então, tipo, eu tava começando a entrar no elenco do Comedians, ia ter, enfim... provavelmente iam ter especiais que o pessoal ia gravar e não gravou. O Di teve que cancelar um especial dele. Enfim, tinha... Mano, eu sei que era um ano que eu tava muito otimista, assim. Esse ano vai ter shows Bagulho ia muito virar fodas. legal. Vai ter shows muito fodas. E, enfim... Não Mano, teve. o bom, se tem como ver algo bom disso, tipo... Hoje em dia, tipo, um comediante, ele produz as coisas, ele consegue postar no Instagram dele, tipo, no Facebook. Então, tipo, por mais que, mano, você se fudeu com essa questão de show, você tava aí apresentar o segundo lá, o seu público, ele ainda tá te vendo. Ele não esquece, porque você produz no Instagram, você tá ali sempre. O foda, imagina se fosse uma fita dessa, tipo, 20 anos atrás, tá ligado? Não, imagina. Que o cara tava voando aí no comecinho, tipo, o cara, mano, acabou tudo, pandemia. Já Cê é louco, pensou, mano? Tipo, pensar em até outros cenários, um Charlie Brown. Dá uma pandemia, mano, o cara não pode mais viajar, ninguém ia conhecer o Charlie Foi Brown. longe, hein? Não, Caralho, sério, mano. os caras falam Sim, Mamonas. sim. Tipo, mano, mas foda. vários comediantes voltaram pra casa na pandemia. Tipo, eles conseguiram... vou me mudar pra São Paulo, porque tem mais Aqui é o shows. centro, tipo, e aí tiveram que voltar. Depois... Caralho. São Paulo é de lavada o centro de comédia no Brasil? Sim. Muito mais que Rio, Porto Alegre. Sim, muito mais. Porque tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, talvez aconteça assim, 2 shows na mesma noite. Que tem 2 comedy club lá, né? Na verdade tem 3, um acho que não tá funcionando ainda, por causa da pandemia. Mas em São Paulo, em uma noite, tá acontecendo, sei lá, 15 shows. Caramba.
Então, tipo, você pega um sábado, uma sexta-feira antes da pandemia, que era onde realmente tinha muito show. Então é, tipo, muita gente fazendo muito show, muito dia. Tinha dia que você fazia 3 shows, assim, Nossa. em um dia. Um dia. Então, tipo, a galera vem pra São Paulo porque sabe que é o mais perto que a gente Onde tem mais oportunidade. Se Nova York é nos Estados Unidos isso, São Paulo é aqui. Mas é interessante também ver que algumas cenas locais de outros lugares já estão começando a fomentar. Rio Grande do Sul já tem um pouquinho, Curitiba sempre teve um pouco. Tem uns lugares em, tipo, Recife tá tendo bastante agora. Brasília tem bastante, Goiânia, Minas, no Rio tá tendo. Então, tipo, é legal ver que a galera tá crescendo também localmente ali. Sim. Que aparece em outras cenas, imagino eu, que tipo, o cara consegue fazer um texto muito mais adaptado pro público dele, é um público mais regionalizado, né? Tipo, o cara fazer um texto, tipo, pra galera do Nordeste, o cara que é de lá e tem, mano, a mesma vida, tipo, ele vai fazer um bagulho é o que ele da hora pro viver. público. Exatamente. Bagulho, tá ligado? Sim, então, por isso que eu acho que no stand-up, diversidade é muito interessante, porque quanto mais pontos de vista você tiver sobre as coisas. Porque, por exemplo, uma coisa é eu falando de casamento. Outra coisa é um cara que foi casado há 40 anos falar de casamento. Outra coisa é um cara que, tipo, já é viúvo falar de casamento. Uma coisa é uma pessoa que veio de um país em que existia poligamia falando sobre casamento, entende? Sim. Então, tipo, quanto mais piadas de assuntos diferentes, e eu acho que a piada, de alguma forma, ela faz a gente... Faz você pensar. Faz você ler o mundo de alguma forma, né? Porra, não com da maneira certeza, como a piada tá dizendo, mas pelo menos faz você refletir sobre aquele assunto. Óbvio, sim. Você vai, tipo, por mais que a piada fale um bagulho que, tipo, é totalmente na brincadeira, não tem nada a ver com um pensamento que você de fato teria, ele faz da mesma forma que o comediante pensou pra fazer aquilo, você vai, tipo, refletir de outra forma sobre o mesmo assunto. Claro, né? é aprender de um jeito mais gostoso com o humor, né, mano? Rindo das coisas. Acho que o humor inteligente é isso. Ele te faz pensar e ao mesmo tempo ele te faz te divertir. E mano, é muito da hora isso. Mano, e qual que é o lugar, tipo, que você tem mais sonho de fazer um show, assim, tipo, algum do Brasil ou até fora, tipo, algum lugar que você fala, caralho, mano, eu preciso ir nesse lugar, mano, eu tenho tesão desse pico. Mano, eu não sei se eu tenho essa pira tanto com lugar. Eu gostaria muito de visitar, tipo, todos os comedy clubs que tem no Brasil. Tem muitos que eu não fui. O maior comedy club do mundo, mas aí eu nem, tipo, tenho planos de fazer, porque aí eu teria que fazer em inglês, que é em Nova York, que é o Comedy Cellar. O Rafinha Bastos, há um tempo atrás, ele passou no teste pra ser do elenco fixo do Comedy Cellar. Eu vi ele falando sobre isso. Então, e aquele é o, tipo, o comedy club mais influente do mundo, assim, tipo... É onde todos os pica vão lá toda semana. Então, tipo, lá é a meca da comédia pra mim. E se apresentasse um dia lá, ia ser tipo, caralho. Mas eu não tenho expectativas. Mas, mano, porra, você é tem totalmente total possível. condição, né? Sim, um você dia... fala inglês. Você fala inglês já, você tem 24 anos, mano. Pensa nisso, tá ligado? É verdade. Vocês estão sendo meus coaches. Exato. Tem que pensar no seu futuro. Começa a dar, tipo, já vai pra um sermão, assim, do Vira um nada, pai, tá né? ligado? Se você está com dúvidas sobre a sua carreira, acesse manaritalkscoach.com. Termina com um puta conselho. Fala assim, não, cara... Você precisa focar na história agora, mano. Totalmente avulso. Faz um mestrado. Maravilhoso. E, mano, eu vou chamar ele pra fumar um beck comigo depois. Ao vivo aqui. Fiquem à vontade. Vamos. Esse convite é um dos poucos que não dá pra recusar. Exato, pô. Mas pra gente continuar esse papo da hora. Tamo quase, né, Marminho? Infelizmente, mano. Nosso tempo tá, mano, finalizando, mas... Eu vou terminar só agradecendo pra cacete o Abner, o cara, gente boa demais, abriu aí a agenda dele pra tá vindo no nosso podcast. Conhecemos o trabalho dele já há um tempo, agora ele tá sendo nosso parceiro aqui, então obrigado, valeu, até a próxima e bora. É isso mesmo, mano. Brigadão por ter vindo, mano. Foi animal, mano. Você é sangue bom demais, mano. E, mano, quando eu começar show aí, pode contar que a gente vai estar lá. Com certeza. Tamo junto, mano. Brigadão, viu, cara? Eu que agradeço, tamo junto, caralho. Valeu. Quer mandar um salve pra alguém? Mandar salve, deixar fala suas das redes sociais. mano. Mandar um salve para todos os manários desse Brasil. O Instagram é @oAbnerHenrique, Abner Henrique no YouTube, e o podcast chama Referências, e o outro Uberback. E aí, enfim, assim que voltarem shows ao normal, provavelmente vai ter vídeo toda semana no YouTube de novo. Maravilha, mano. E é Combinado. isso, mano. Por favor, sigam a gente nas redes, como eu já falei. O site manariadigital.com/podcast. Mais uma vez, valeu, Abner. É nóis.